Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. E eu queria dizer que hoje a gente está sobrevoando um lugar muito especial. E eu estou aqui, para quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda Lino. Estou aqui com o meu copiloto favorito, Anuar. E aí, Amandinha, tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui é o Anuar, o co-host, né? E co-hosto desse projeto incrível aqui com a Amandinha do meu lado. O host e o host, como nós falamos. E, Amandinha, você falou que a gente viajou para um lugar bacana, né? Um lugar muito especial. É um lugar que eu gosto muito porque é a terra do sertanejo. Eu amo. Então eu vou chamar aqui o Pedrão, né? Que é o Pedro Clark, que ele é residente de oftalmologia da FUBOG em Goiás e vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele e da residência também. Fala aí, Pedrão. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu realmente gosto muito de sertanejo e estou muito grato de estar aqui. Sou muito grato à Medway por tudo que eles me proporcionaram no ano passado. E aí vamos conversar hoje aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho o R aqui, porque o Goiânia não deixa de puxar. É porta. Amanda fala porta. Pior que eu falo porta, sabia? Eu não sei o que acontece. Todo mundo me pergunta. Você tem sotaque de paulista. Você tem. Pedro, e aí? Conta pra gente um pouco. A gente vai fazer agora um raio-x aí na sua formação. Fala de onde você é, quantos anos você tem, onde você mora, onde você fez faculdade. Conta tudo pra gente. E a música preferida do Zezé de Camargo? Então, eu sou de Goiânia, nasci aqui. Minha vida inteira eu fiquei aqui. Fiz faculdade na PUC, Goiás. E eu nunca tive a intenção de sair daqui. Fiz a faculdade, durante todo o curso, eu tinha a intenção de fazer alguma residência que me permitisse ficar em casa. E aí, acabou que no fim do ano passado, eu tive a sorte de passar, sorte e também competência de passar em oftalmo aqui em Goiânia. Que legal. E pretendo ficar nos próximos 3 anos aqui. Quem sabe, depois do fellow, continuar aqui. Você tem vontade de ficar, então? Sua ideia é continuar por aí? Tem. Até antes, ano passado, quando eu prestei, eu pretendia prestar e voltar para cá. Que legal. Igual o Anuar falou, a terra aqui é muito boa. Deu até vontade. A gente decidiu fazer esse podcast sobrevoando o Brasil inteiro para ter onde ficar quando a gente viajar, entendeu? Sem dúvida. No fim, essa é a intenção. E o meu sonho é experimentar pequi. Eu nunca comi também. Nunca comi. Vocês comem muito aí pequi, cara? Come. Um arrozinho com piqui uma galinhadinha com piqui também é bom demais. Galinhadinha com já piqui. Prepara quando a gente for viajar aí, então. O Amandinha, o oftalmo é que eu imagino que seja uma concorrência altíssima, né? Absurda, né? Então você deve ter se preparado muito bem, né, Pedrão? Pelo que eu tava vendo aqui, você chegou a fazer alguns cursos aqui da Medway, né? O CR Medway, intensivo, extensivo. Conta pra gente como que foi, se te ajudou, o que você achou do curso. Então, eu conheci a Medway no meio da pandemia, 2020, e aí quando eu conheci, eu já falei assim, não, eu no meu ano de preparação, que ano passado, eu me formei no ano passado, no meu ano de preparação final, eu quero fazer tudo da Medway. Então, eu comecei no extensivo e na mentoria, acabou que depois, durante o ano, eu virei embaixador. Que legal. Mensageiro da Medway, e acabou que eu acabei fazendo os outros cursos. Fiz tanto o CR Medway quanto o PS Medway. Então, meu ano de formação inteiro foi com a participação da Medway. Foi com a gente oficial. Real oficial. E se fosse para fazer de novo, não pensaria 2 vezes. O Pedro, qual foi o seu curso preferido desses aí? Fala PS Medway. Ele não aguenta. Todo episódio. É o famoso puxar sardinha. Exatamente. Mas é muito bom. E Pedro, me diz uma coisa, na sua faculdade você sentiu que tinha algum foco mesmo na preparação para a prova de residência? Como é que foi esse momento do internato? Você conseguiu dividir? Como você se organizou? Conta um pouquinho pra gente. Então, a faculdade eu acho que, eu não sei se tem alguma faculdade que consegue focar, até porque cada prova tem um foco específico, né? Então, a minha não me preparava, assim, eu não me sentia muito preparado pela faculdade para fazer a prova de residência. Então, eu acho que fazer um cursinho era fundamental. Tá. E aí, acabou que o cursinho não só me ajudou na preparação, quanto também me ajudou no meu internato. E aí, quanto ao meu internato, pela pandemia, acabou que a carga horária ficou bastante prejudicada. Então, eu consegui, a partir disso, ter mais tempo para estudar e me organizar. E aí, com isso, foi uma coisa que eu até já tinha comentado anteriormente na entrevista pré, eu
qual que me ajudou muito, porque minha saúde mental ficou bastante preservada nesse ano de preparação. Difícil alguém falar isso, geralmente é o contrário, né? Você tinha tempo, né? Eu acho que dá uma tranquilidade de você se sentir com mais tempo também. E outra coisa que me ajudou foi porque eu formei no meio do ano. Então, a partir do momento que eu formei, eu falei assim, não, agora eu vou focar na prova. Dei meus plantões somente para pagar minhas provas e minhas viagens e foco total na prova. Eu falei assim, é um tiro curto para dar certo. E você teve alguma técnica de preparação específica? Como que você se organizou nesse ano de preparação? Desde o começo do ano, a mentoria me ajudou muito. A mentoria e o extensivo. Tinha as calls, acho que eram quinzenais, e a mentoria também tinha aula semanal. Então, foram duas coisas que me deram um suporte muito grande. Aí, dentro disso aí, entra a teimosia do aluno que se prepara para a residência, de achar que, às vezes, o que o outro está falando é certo, e ele vai tentar se virar por conta própria. E aí, eu tentei, a partir de maio, que é aquele momento, assim, meio crítico, que você fala assim, não sei se eu estou crescendo tanto, vou tentar mudar. Aí, maio, junho, eu acabei perdendo a linha. Julho e agosto, eu virei pro pessoal da mentoria e falei, me ajuda aí, porque eu pisei na bola. Deu ruim. Isso foi aí, quando, cara? Perdão? Lá pro agosto. Foi maio, junho. E aí, julho e agosto, ele desandou. Julho e agosto, quando começou ali o intensivo, eu virei e falei assim, me ajuda aí, porque o trem desandou. Mas pode falar, cara, Amanda, você também deve ter ouvido isso. O mês de agosto é o tipo dia D da preparação, cara. Porque é quando todo mundo que tá com a peteca lá em cima deixa cair. Com certeza. Todo mundo não, né? Sempre tem a figurinha, né? Sim. Mas a maioria do pessoal, eles se perdem um pouco mais em agosto. E você conseguiu reverter isso, cara, com a ajuda da mentoria? Aí foi em agosto, foi quando eu peguei Covid. Que bom. Aí eu fiquei umas 2 semanas eu fiquei meio lesado pela Covid. Não conseguia concentrar, eu fiquei passando mal. Nada de grave, graças a Deus. Mas acabou que assim, depois do Covid foi a hora que eu virei a chave. E aí o pessoal da mentoria me ajudou muito. E é legal você falar isso, porque se você for pensar em termos de tempo, já estava perto da prova, né? Já. Quando você conseguiu virar essa chavinha, assim. E nesse momento você focou mais em questão, em aula? Teve alguma coisa de específico? A partir, assim, de agosto, setembro, que quando eu comecei a tentar... Eu comecei a focar mais nas provas. Tá. E aí, outra coisa que eu fiz muito, que me ajudou nessa preparação final, foi pegar a porcentagem de questões que caíam. Eu pegava e falava assim, dentro de clínica médica, o cardio cai 50%. Dentro desses 50%, uns 30% é arritmia. Então, eu tentei me planejar com base nisso. Porque eu pensei, se eu for estudar agora, tem que ser algo efetivo. Não adianta eu estudar algo que não cai. E aí, eu peguei as provas que eu ia fazer. Eu também, algo que me ajudou muito foi que no aplicativo da MED permitia filtrar as questões, tanto as questões dos últimos anos e pelo tema. Então, isso acabou efetivando ainda mais o meu estudo. E com isso eu acho que assim, eu consegui ganhar um número considerável de questões. E você filtrava por instituição? Tipo, as instituições que você queria mais, você filtrava ou você ia fazendo por tema? Sim. Eu vi assim, esse tema aqui cai muito. Então, primeiro eu pegava as questões da instituição que eu queria. Tá. Eu filtrava por elas. Assim, aí eu via, esse tema aqui está bem consolidado. Se eu via isso, eu já passava para outro assunto. Não ficava insistindo, se eu visse que ainda estava com dúvida, aí eu fazia questões de instituições similares. Show. Então, foi algo que me ajudou muito. Porque foi mais efetivo o estudo, eu via como realmente caía a matéria e não perdia tempo. Mas quem fazia isso era você, cara, essa avaliação? De isso já tá bom, já tô acertando, esse tema já tá... o checkzinho, você que marcava ou você tinha algum outro parâmetro? Não, eu via pela porcentagem de questões e pela, assim, quando eu li uma questão, eu falava assim, essa questão aqui, assim, me deixou meio confuso, não consegui resgatar muito bem na memória aquela matéria. Então, eu ia lá, às vezes via o comentário da questão, que foi uma das coisas que eu mais gostei da MED, eram os comentários das questões. Eu lia, a partir do comentário eu falava assim, não, isso aqui me preencheu toda a lacuna que eu tinha de conhecimento. Agora, se eu visse que não tinha, às vezes eu mandava a pergunta no e-mail para tirar a dúvida e também ia atrás, ia na apostila, ia em um livro, em alguma videoaula antiga que eu não peguei a matéria. Então, foi algo assim, esse estudo efetivo, eu acho que foi o que realmente me ajudou. E na época você já sabia onde você queria prestar? Quais eram as suas primeiras opções? Desde o começo do ano, eu já tinha botado uma folhinha, que o Mika, na primeira aula da mentoria, ele fala, você tem que botar uma folhinha do lado de onde você estuda e todo dia você vai olhar para aquilo ali e vai pensar
nas instituições que você quer. Então, eu deixei as 5 que eu prestei, que no caso foi a FUBOG, o HC daqui de Goiás, a Unifesp, a USP e a Unicamp, a USP São Paulo. E eu ficava todo dia, na hora que eu ia estudar, eu olhava para a folhinha e falava assim, isso aí me dava um gás ainda maior. Eu via assim que era um local que eu queria chegar, mas não ia ser fácil. Então, acabava me dando gás toda vez que eu sentava e olhava para essa folhinha. E eu estudo no meu quarto, então toda hora eu estava olhando para ela. Super motivação mesmo, né? Sim. Gatilho, né? Gatilho positivo. O Pedrão, você falou que você prestou aqui em São Paulo também, né? Uma dúvida que eu tenho é que muitas questões, muitas trilhas, muita coisa a gente foca em São Paulo, querendo ou não, né, Amandinha? Sim. São Paulo, Rio, são as principais, entre aspas, né, que o pessoal foca a nível de Brasil mesmo. E você fez a FUBOG e você fez o HC de Goiás, né? O que você achou dessas duas provas? É muito diferente a forma de preparação? Eu digo para alguém que pensa igual você em ficar em Goiás ou no estado. Como que foi a preparação? Foi direcionado para Goiás ou você fez prova de outras instituições? O que você achou das provas aí? Bom, eu fiz as provas antigas, tanto de todas as instituições que eu prestei, eu peguei as provas dos últimos 4, 5 anos. Então, uma coisa que eu reparei é que uma preparação bem feita te deixa assim, preparado para qualquer prova. Aí, aquele negócio de focar na prova é você refinar o conhecimento. Porque se você foca numa prova e você também não tem a base, não adianta. Então, eu achei que me preparando com o Extensivo São Paulo, eu fiquei muito bem preparado para Goiás. Inclusive, teve uma questão no HC, que era a primeira questão da prova, que era... Agora, acho que era artropatia de Charcot, que é do pé diabético. Eu nunca tinha visto na minha vida. E eu só vi porque eu fiz uma questão antiga da prova da Unicamp discursiva. Que legal. Você lembra, Amandinha, que é o não sei o que lá de Charcot? Bem longe. Eu da artropatia de Charcot, essa aí eu nunca tinha visto. Aí, na hora que eu vi a questão na prova, eu falei, putz, isso aqui é da Unicamp. Foi assim, não foi uma questão que não me tirou 5 segundos da prova. Mas fazer questão antiga é muito efetivo, né? Assim, você consegue ganhar uma grande quantidade de conhecimento de uma forma muito mais rápida do que, por exemplo, parar para ler uma apostila ou até mesmo para assistir aula. Eu acho que nesses momentos, assim, de desespero e pertinho da prova, estudar por questão é o mais inteligente. Também funcionava para mim, pelo menos. Não, para mim foi assim, a virada de chave foi justamente eu focar nisso. E você contou... Pode falar. E você contou pra gente que você teve esses altos e baixos aí ao longo da preparação. Você deu uma caída lá em maio, junho, tentou voltar, pegou Covid e ficou essa bagunça. Da parte psicológica mesmo, assim, como você lidou com tudo isso? Ansiedade, frustração, desespero, como foi? Covid? Eu acho que o principal foi formar e não trabalhar. E ver todo mundo começando a ganhar dinheiro e eu ali, ó. Ixi, tô atrás. Mas você não tinha olheira, com certeza você não tinha olheira. Não, isso aí não tinha. Mas também o bolsinho cheio não tinha também, não. E aí, assim, eu fiquei bastante ansioso por causa disso. Tentei pegar alguns plantões no começo para pagar nas provas, como eu havia dito. Isso aí gerou uma ansiedade ainda mais. E aí, em julho, que foi quando eu peguei esses plantões, eu dei uma desandada nos estudos, junto com essa tentativa de mudar o método. Entendi. Então... Acabou julho, fiz meus plantões, falei assim, não, peraí, desse jeito não vai dar. E aí eu falei assim, a partir de agora é foco total na prova. E eu acho legal você falar isso, né, Anuar? Não sei como foi pra você nessa época de preparação, mas eu me formei. Eu lembro que assim, eu formei num dia, no outro eu tava desesperada pra pegar um plantão. Quero pegar um plantão. Você também fez cartão assim? estourado, formatura pra pagar. Exato. Assim. E a gente entra nessa ansiedade de querer trabalhar, mas é realmente uma escolha, né? E muitas vezes a gente tem que escolher. E entender que aquilo é super temporário. Daqui a pouco você vai estar na residência, você vai conseguir... Mais ou menos também, né? Mas vai conseguir trabalhar. Depende da residência. Depende da residência. Mas eu acho legal você falar isso, porque eu imagino que muita gente em casa esteja passando pelo mesmo dilema, assim. Eu quero trabalhar, mas eu tenho que estudar, como eu me organizo. Então, às vezes, tentar equilibrar é o melhor caminho, né? E aí eu vi que os plantões estavam sendo gatilhos de ansiedade. Eu tentava me preparar para o plantão, e aí eu ficava estudando pro plantão, e aí eu deixava de estudar para residência. Aí eu comecei a pensar, pera, isso aí não vai dar certo. Então, aí nessa época eu tentei assistir mais o PS Medway. Eu sabia, eu ia falar isso agora. Qual curso você via para te ajudar? Vai, vamos tentar. Pedro, e qual curso você fazia para ajudar você nos plantões? Era o PS Medway. Tá. Vamos cortar essa parte, pessoal? E aí acabou que assim, eu vi que esse caminho não ia dar muito certo.
se eu ficasse focando na prova. E aí, no plantão. E aí eu falei assim, não, peraí, tá errado, eu vou botar o pé no chão aqui, vou fazer o básico aqui e aí tentar me virar com esse básico. E aí você conseguiu pegar o ritmo de novo? Sim, aí agosto eu voltei, assim, depois do Covid eu voltei no gás total. E aí era todo dia, assim, eu tentava ao máximo preservar meu sono, então eu dormia minhas 8 horas de sono. E aí todo dia eu acordava ali por volta de 8, 8h30. Tá. E aí estudava até a hora que desse, até a hora que meu corpo aguentasse. Você passava o dia inteiro estudando? Isso e até que horas, cara? Que mal lhe pergunte. Eu não passava de 7 horas da noite. Justíssimo. Porque eu falava assim, não, eu tenho que pelo menos ter uma saúde mental aqui. Aí à noite eu ia na academia, às vezes eu ia dar uma corrida. É isso que eu ia te perguntar. O que você fazia aí, além de estudar, assim? Como você conseguia manter a saúde mental? É um cara sábio, né? Sim, era o meu sono, era o principal. Até porque, assim, se eu não tiver um sono adequado para mim, eu não consigo estudar. Eu tenho uma cefaleia atencional por privação de sono. Então, isso aí, assim, eu vi que era algo que eu não podia deixar de lado. Entendi porque escolheu o oftalmo. Aí a atividade física, eu não fazia todo dia, fazia umas 3 vezes por semana, só para assim, esfriar a cabeça, tirar um pouco a cabeça do foco da prova, só para mim se manter a saúde mental mesmo. Mas eu sempre assim, tentava deixar o tempo até para evitar desgaste, porque desgasta num lado, acaba desgastando a preparação. Então eu tentei assim, em todas as partes da minha vida que eu achava que pudesse influenciar, eu tentei manter um equilíbrio. Ai, que legal. E quando você chegou na prova, você se surpreendeu muito com alguma coisa? Assim, você falou, meu Deus, eu não imaginava que isso seria assim. Na minha primeira prova, foi a prova do HC aqui, eu fiquei bastante ansioso antes da prova. Inclusive, na noite anterior, eu sonhei que eu abri o caderno e eu não consegui responder nenhuma prova, ou nenhuma questão. Isso na véspera? Tipo, na noite antes da prova? Na noite anterior. Uhum. Na noite anterior. Excelente eu acordei sonho. Assim, aí eu acordei, fiquei meio preocupado, falei, nossa, será que vai dar certo? Aí foi minha maior nota das provas. Caramba! Eu acho que foi assim, foi a quinta nota da prova geral. Então, acabou que foi uma coisa que me ajudou. Conseguiu contornar a ansiedade. E isso aí também era algo que eu vivia a prova. Então, todo dia eu estava pensando naquilo. Era algo assim, eu mentalizava todo dia. Todo dia, à noite, eu ficava pensando no dia que eu ia fazer a prova. Então, acho que isso acabou me ajudando. Eu fiquei ansioso na noite anterior, mas na hora da prova eu cheguei, eu mantive a tranquilidade, falei assim, não, o que dava para ter feito eu fiz, e vamos para cima. E você teve notas muito diferentes, assim, entre as que você prestou? As minhas notas variaram na prova do HC, que foi a maior nota, eu fiz 82. Caramba! E a minha menor nota, eu acho que foi na Unifesp, que eu fiz 68. Eu não tirei 82 nem no Kumon. Aí a da USP, se não me engano, eu fiz 70. E a da FUBOL eu fiz 77. Você fez super bem, né? Assim, eu achei que eu fui bem preparado. Você foi homogêneo, eu achei também. Foi. Não teve essa oscilação picos, né? tão grande. Mas né? é que eu acho que às vezes também depende do tipo de prova que você presta. Quando você presta instituições com características muito diferentes, você tem mais risco de ficar mais divergente, né? Então, às vezes, você focar em instituições do mesmo perfil faz com que você tenha um desempenho mais homogêneo. Uma coisa que eu fiz também foi assim, que o pessoal da mentoria sempre orientou o Mika. Na primeira aula da mentoria, ele falou, escolhe 5 instituições. E aí eu falei assim, não, vai ser 5 e eu não vou passar disso. Então, eu escolhi 5 instituições e aí eu sempre tentava basear meu estudo nelas. Tinha matérias que não caíam em nenhuma das 5. Então, foram matérias que eu nem cheguei a ver a aula. Então, eu tentei ser bastante efetivo nisso. Mas tem que ser corajoso também, né? Nossa. Mas assim, na hora que vai chegando perto da prova, você vê o tanto de matéria que ainda falta. Fala, graças a Deus que eu não tenho que estudar essa. É que eu tenho uma colega aqui, ô Pedro, que ela é a doida da apostila, cara. Você conseguiria fazer isso, Amandinha? Ano passado, eu não li apostila quase nenhuma. Olha aí, tanto trabalho pra gente fazer essas apostilas, sabe? Escrevi todo mundo no podcast. uma por uma. Mas, todo mundo fala, eu não li as apostilas. Pra não falar que eu não li nenhuma apostila, quando eu li foi em maio e junho, que
quando eu comecei a pisar na bola. A burnout. Tá vendo? Quando eu estudei errado, eu li as apostilas. Ô, Pedro, eu fiquei curioso, até uma dúvida pessoal, né? Peço licença aos nossos ouvintes e à minha co-host, mas eu sou um cara que eu sou só isso aqui ansioso, sabe? Pouca coisa. Pouca coisa, quase imperceptível. E você falou que sonhou com que você não sabia bulhufas da prova e foi pra prova e lá você ficou mais calmo. Como que foi esse processo, cara? O que te levou? Porque na minha prova, principalmente da Unicamp, eu demorei uma meia hora pra entrar no ritmo, de tão nervoso que eu tava. Sério? E como que foi aí pra você, cara? Essa virada de chave. Eu acho que quando eu era mais novo, eu tentei jogar bola, tentei jogar profissional, então sempre foi uma coisa que teve bastante presente, essa ansiedade pré, mas na hora eu consegui focar. Então eu acho que é o principal. E aí, é aquele negócio, na hora que você chega na hora da prova, você olhar para o concorrente e falar assim, cara, você tá lascado, porque eu vou passar, né? Você tá lascado. E quando você começa a ler o caderno, né? Você começa a ver se eu sei, vai dando uma confiança. Começou por GO, Pedrão? Não, eu começava pela primeira questão. É muita confiança. Caramba. Olha, a gente tem muito que aprender, não é? Tem muita gente começava que... por GO. Você sempre gostou de GO? Sempre. Ixi. Na verdade, não, eu gostava de clínica. Primeira. Clínica? Pois é, um dia eu te conto. Um dia eu conto. Um podcast eu conto. E um podcast eu vejo só pra contar isso. Maravilha aí, Pedrão. Igual eu falei, tem que trazer um caderninho pra anotar essas coisas. E, Pedro, conta pra gente uma coisa. Você fez lá a primeira fase, legal, já sentiu que tinha ido bem, assim? Você já saiu com a sensação de fui bem? A única que eu fiz a segunda fase foi a da FUBOG. Aqui, a segunda fase, ela tem a entrevista e tem uma avaliação oral em inglês. Caramba! De boa, tranquilo. Aí, nisso aí foi onde o CR Media me ajudou muito. E como foi a sua preparação para essa segunda fase? Foi, assim, todo dia eu assistia aula ali, anotava, treinava a minha fala, tentava, assim, projetar toda a minha história que eu tive naquilo que o pessoal comentava no curso de entrevista. E aí, assim, na minha entrevista foi assim, exatamente como treinei no curso. Sério? Caíam as mesmas perguntas. Olha o marketing que a gente vai fazer com esse podcast, cara. Boa, meu querido. A gente contratou o Pedro. Na verdade, ele nem fez. Ele nem faz oftalmo. Legal, cara. Conta mais aí. Eu cortei a pergunta da Amanda aí, eu tô curioso. Não, mas foi algo assim, foi bem... E aí, como eu treinei muito, segui todas as dicas que o pessoal dá no curso. E aí, assim, acabou que assim, a minha nota foi muito boa. Na entrevista também? Valia 2, eu tirei 1.7. Caramba. 1.8, eu acho. Foi alguma coisa assim. E aí, assim, foi algo assim, que me ajudou a subir ainda mais minha nota e não ter risco de ficar de fora. E eles pegaram muito no currículo? Teve alguma coisa assim? Eles fizeram a pergunta, perguntava bem, assim, exatamente como o pessoal tem no curso, que assim, dessa parte do seu currículo, o que você acha que foi interessante? Eu não fiz nada na minha faculdade voltada para oftalmo. Só que aquilo que eu fiz bastante coisa, só que aquilo que eu fiz eu sabia argumentar o porquê eu tinha feito. E com isso não perdi nota. Que legal, já se preparar para perguntar, né? Isso é muito importante. Sim. Eu perdi. Meu currículo é inteiro baseado em nefro, cara. Sério? Nefro, não sei porquê. E aí o cara, a primeira coisa que ele perguntou, mas aqui é a residência de emergência, por que você só publicou nefro? Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Queria saber também. De nefro. Terapia, vamos fazer terapia aqui. No meu perguntaram por que eu decidi escolher oftalmo e não cardio, porque eu tinha muita coisa de cardio. Eu fiz monitoria, fiz iniciação científica, e aí eu soube argumentar a partir disso. Porque quando eu fiz a inscrição para monitoria, não tinha a monitoria de oftalmo e nem a iniciação. Então eu falei assim, que eram coisas que me proporcionaram me desenvolver no curso e que acabaram me abrindo portas para publicar artigo. Então eu consegui tirar proveito disso, apesar de não estar querendo cardio. Que legal. Isso é importante também, porque muita gente, eu acho que isso é muito natural, né? A gente começa a fazer iniciação científica, essas coisas, sei lá, terceiro ano, segundo ano, quando você vai fazer em êmbrio, bioquímica, tipo assim. Ia bater a madeira aqui de êmbrio, bioquímica, Deus me livre. Então tem que saber mesmo se justificar como você foi parar ali. Ô Pedro, o legal, uma boa resposta pra você seria, né? Oftalmo ou cardio? Por que oftalmo? Porque eu quero ser rico. Dizem que oftalmo ganha pra caramba. Eu quero saber quando é que chega essa parte aí. O R1 não vem dinheiro. Não, nem um pouco.
Conta pra gente, pra quem tá ouvindo em casa e também quer prestar oftalmo, o que você tá achando da residência? Você tá curtindo? Sério que você esperava? Desde que eu entrei, assim, cada dia que passa, eu percebo que superou ainda mais minhas expectativas. Lá na FUBOG, o clima da residência é muito bacana. É totalmente diferente daquilo que o pessoal comenta de residência. Não tem aquele clima hostil que o pessoal comenta, assim, das residências em geral. Todo mundo tenta se ajudar, desde o R3, desde o Fellow, tenta ajudar o R1. Ninguém lá esculacha ninguém. Se você erra uma coisa, a pessoa te chama no canto e fala, você fez isso aqui, não tá certo, você tem que fazer desse jeito, sem... E aí, assim, sempre fala assim, não tô te dando duro, eu tô querendo só te ajudar. A relação com os staffs é muito boa, todo mundo assim, é disposto a ensinar. Então, assim, me surpreendeu muito. O volume de pacientes lá é muito grande. Que legal. Lá, o pessoal assim, sai com muita mão cirúrgica. Então, eu acho assim, que não poderia ter feito uma escolha melhor. E vocês conseguem operar e tudo desde o R1? Como é que funciona essa parte? Na primeira semana de R1 a gente já tem horário cirúrgico. Que legal! O que, cara? A gente opera... achei que era joelho, cara. Se fosse eu que tivesse feito essa piada, vocês iam me julgar. Desculpa, Pedro. Foi um desabafo. A gente, desde a primeira semana, já começa no pterígio. O pterígio é aquela cirurgia básica do R1. Ah, boa. E aí, exéreas do pterígio. E aí, outras cirurgias também, que é exéreas de Calasio, de cisto de Moll, são coisas que a gente já faz. Na primeira semana tem o Fellow ou então o R+, ajudando. A partir da terceira, da quarta, a gente já começa a fazer sozinho. Que legal. E aí, todo horário, a gente tem pelo menos 1 ou 2 horários cirúrgicos na semana, e aí tem 2, 3 pacientes marcados pra gente. Pô, volume bom mesmo. E a parte acadêmica, tem um pouco lá? Como é que funciona? Pra quem curte, né? A gente tem aula. Eu ainda não tive acesso a muito saber de publicação, mas ano passado, no começo do ano, quando eu estava no grupo, quando eu entrei, eu vi a chefe perguntando falando que ela queria um R2 e um R3 para participar de uma pesquisa com ela. Tá. Então, eu acho assim que lá acaba tendo espaço sim para essa parte acadêmica. Que legal. E lá a gente tem aulas. Agora que está no começo, eu acho que ainda não está tendo o horário certinho de aulas, mas pelo menos uma vez por semana a gente tem aula. Ah, que legal. Então, eles dividem bem essa parte mais acadêmica, assistencial, cirúrgica, parece ser bem equilibrado, né? Sim. Inclusive, tem alguns rodízios que a gente tem um período do dia, assim, um período da semana, que é o horário de estudo. Então, assim, no rodízio que eu estava passado, por exemplo, era na segunda de manhã. Então, segunda de manhã era o meu horário de estudo. Muito coxa essas residências aí. Amanda falou que no R1 dela de GO, o horário de estudo era da meia-noite às 3 da manhã. Exato, no céu noturno, enquanto você esperava a ficha da gestante. Até então era, eu acho que isso foi uma mudança desse ano. Eu acho que também, assim, pelo que eu entendi, o MEC também tá tendo algumas cobranças. E tá mais que certo, né? O nosso objetivo é se formar por inteiro, não é só tocar plantão, tocar ficha, enfim. A gente tem que ter tempo de estudar, ter tempo de dormir, o residente também é filho de alguém. O que me dói muito é ouvir que a faculdade não me preparou, a faculdade... E isso acontece. Agora, ouvir isso da residência, cara, dói a alma. Com certeza. Porque é o lugar para você se formar médico e especialista, né? Sim. Amanda, né? Pedro, no teu hospital, você falou que os fellows, os R+, ajudavam os R1s, né? Sim. E você, como R4, Amandinha, você ajuda os seus R-? Sabe o que é pior? Eu faço reprodução, né? E reprodução é muito afastada do resto da residência. Entendi. Então, não posso dizer que eu sou muito presente com os R-, porque a gente não tem muitos R-. Eu achei que eu ia conseguir fazer uma picuinha aqui, Pedro. Não vai. Ele se esforça, Ela Pedro. tá preparada. Todo podcast. Ajudas internas. Todo podcast eu tento, viu, Pedro? E você quer fazer o quê, meu querido? Consultório, hospital, que especialidade? Você pensa, porque oftalmo é uma gama, GO também, né? A medicina de emergência é mais restrita, mas oftalmo é um mundo, né? A parte, o que você pensa em fazer? Eu acho assim, que agora tá meio no começo, né? Mas eu tenho um professor meu que eu sempre acompanhava ele, tinha ele como um dos exemplos de profissionalismo, e aí, assim, ele faz córnea. Então, é uma das áreas que eu tendo a gostar mais, mas eu tô assim, entrei aberto para todas as áreas possíveis da oftalmo. Eu acho que isso é bom, né? Porque a gente consegue ver um pouquinho de tudo. Quando a gente entra muito fechado, eu acho que a gente acaba limitando um pouco o aprendizado, o conhecimento, não sei.
Eu concordo muito, cara. E uma dúvida minha, Pedro, até a Amanda vai saber falar melhor do que eu, é o momento de escolher a subespecialidade. Foi difícil pra você? Porque como pode ser uma angústia que o Pedro também tem, outras pessoas... Porque é aquilo, né? Fiz clínica, e a sub? A primeira pergunta é, e a sub, né? E como que foi a tua? Eu sou um péssimo exemplo de tudo, né, gente? Ela não me ajuda, Pedro. Eu não ajudo no ar. Eu escolhi fazer reprodução quando eu tava no 4º ano da faculdade. Eu fiz GO pra fazer reprodução humana. Aos 16 anos de idade, né? Mas eu entrei aberta, já sabendo que eu gostava mais de reprodução. Caramba. Eu E decidi você, que ia Pedrão? fazer emergência um mês antes da prova. E você, Pedrão? E aí, assim, como eu falei, assim, eu entrei aberto a todas as áreas da oftalmo, e aí lá na FUBOC tem o ponto positivo de ter os ambulatórios de praticamente todas as áreas. A gente tem de glaucoma, de retina, de córnea, de plástico ocular, então, de uveíte. Então, eu acho assim, que lá permite você realmente ver o que você quer fazer. Que legal. E, Pedro, eu acho que a gente conseguiu, foi quase uma aula, né, pra quem tá ouvindo a gente, sobre a FUBOG e sobre o oftalmo. Acho que a galera vai sair daqui, quem quer prestar essa especialidade vai sair com muita bagagem. Mas me conta um pouco, o que você deixaria, assim, de mensagem em termos de estrutura e de preparação? O que foi mais importante pra você no sentido de preparação e de estudo? Se você pudesse dar uma dica, um jeito de estudar, coisas que funcionaram pra você, lá pra quem tá ouvindo a gente. Tá, pra mim, o principal, assim, principal conselho que eu dou é não deixa a peteca cair. Tem que seguir, continuar remando. Tem que seguir o ano inteiro de preparação, você tem que estar ali, continuando. Não importa, assim, se um dia não render bem, você tem que estar ali, martelando. Porque, assim, você tem que ser constante. Não adianta nada você tentar dar a vida em uma semana e morrer. E mesmo que você tenha altos e baixos, né? Eu acho que se manter firme é o mais importante. Sim, e aprender também a você ser resiliente. Entender, assim, quando que é a hora de você mudar o jeito de você se preparar, quando que é a hora de você entender que você ainda tem a crescer, mas você, ao mesmo tempo, não, assim, às vezes está longe de passar, mas não pode parar. E outra coisa que eu dou um conselho de estudo, uma coisa que para mim funcionou muito, não perder tempo com a apostila. Eu tenho 5 para entregar amanhã, cara. Como que você me fala uma coisa dessa? A apostila ela tem a função dela. Só que ela tem que ser usada racionalmente. Justo. Com certeza. Assim, por exemplo, você assiste a aula, você faz as questões, você viu que está bem sedimentado aquele conteúdo, se você tem tempo sobrando, você vai ali naquele ponto que você viu que não ficou bem esclarecido e você lê na apostila. Você não vai lá na hipertensão e ler definição. Não vai ler fisiopatologia, porque você, aquilo ali, assim, isso quem já teve uma base já da faculdade, não vai te agregar muito, e não cai. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho assim, ser constante, ser resiliente e ser inteligente na hora de estudar um determinado assunto. Estudar direcionado mesmo, né? Sim. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. E a gente tem e dificuldade. estudar baseado na prova, né? Com certeza. E de segunda fase entrevista, dá uma dica aí pra galera, porque eu vi que você mandou muito bem. O que você achou que fez mais diferença? Tem que fazer um curso aí, ó. Eu fiz que é bacana. Qual curso, ô Pedro? O CRMed Online, né? CRMed. Não pode deixar de fazer. Ajudou bastante, né, cara? Não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo a gente, mas a gente tem o curso presencial do CR, né? E a entrevista presencial, cara, é uma surra de dica, uma atrás da outra. Porque pode chegar e te falar, né? E aí, inglês? Igual foi com você, né, Pedrão? Eu ia chorar. Acho que eu ia começar a chorar. Eu ia cantar, sei lá, Nickelback pro cara, não sei. Alguma coisa. Ele te perguntou o quê? Mas tem a live da emergência, né? Hoje em dia eu não uso mais Stay Alive pra frequência de RCP, eu uso a velocidade 3 do CREO. Eu contei, tá? Depois vocês contam também. E ele te perguntou o que em inglês, Pedrão? Que eu tô curioso. A prova aqui de inglês é o seguinte. Primeiro é uma conversação. Você e mais 4 concorrentes. 4. Perguntando, assim, todo mundo assim, conversando. O que você faz na vida? O que você gosta de fazer? Uma conversa bem assim, descontraída. Com o professor avaliando. Ou um avaliador. Entre os candidatos. Isso. E você já sabia que ia ser assim? Já sabia. Eu já tinha ido atrás antes, perguntado, assim, eu perguntei para pessoas que haviam passado como é que era.
como é que, assim, geralmente era a avaliação, e ela repetiu o jeito que era. E aí, assim, a gente, no final, esses eram os primeiros 30 minutos, era a conversação. A partir dos 30 minutos, ele botava um artigo para a gente ler em inglês, botava para a gente ler em voz alta, e esse artigo a gente tinha que fazer a interpretação do que estava sendo falado nos parágrafos. E aí, a partir disso, ele perguntava para outras pessoas também. Até para ver se a pessoa estava prestando atenção e se ela entendia a leitura. Caramba! Para você que quer fazer FUBOG, é uma prova bem tranquila, né? Tranquilíssima. É uma segunda tarde tranquila na sua vida. Meu Deus, o cara me mandar você ler e perguntarem e conversarem. É tenso demais. É tenso, diferente, né, do que a gente tá acostumado. Isso mostra como é importante você aí que vai prestar provas diferentes, procurar saber como é a segunda fase, como é a entrevista, para você não chegar lá achando que você vai só entregar o seu currículo e ter que começar a falar inglês do nada com 4 pessoas, né? Pois é. Difícil. Pois é. E Pedro, você falou um pouquinho das dicas de preparação para a prova, falou um pouco das dicas de entrevista, e ao longo do nosso papo, você falou também sobre a importância da mentoria, né? Como isso te ajudou na sua preparação. E eu não sei se você sabe, mas aqui agora no nosso podcast, a gente tem um quadro que chama Mentoria Responde, em que as pessoas vão mandando as dúvidas, enfim, nas nossas redes sociais, e alguém da nossa mentoria vai responder essa dúvida aqui no nosso podcast. Vamos dar uma olhadinha no Mentoria Responde. Fala pessoal, eu sou Marcelo Liberato, sou um dos professores aqui da mentoria, um dos cursos da Medway. Muita gente tem perguntado se dá tempo de começar a estudar mesmo agora no meio do ano. E a resposta é sim, dá sim. O que você tem que fazer é se organizar. Então, primeiro, entenda, você vai prestar a prova nesse ano, sendo que você já estudou no passado, já prestou prova de residência médica, ou ainda você vai prestar a prova de residência médica pela primeira vez e vai começar os estudos agora no meio do ano. Se você já estudou no passado, o seu foco total para esse ano é lapidar o seu conhecimento que você já teve do ano passado. Então, crie o seu planejamento semanal e entenda em quais momentos você vai dedicar para os seus estudos, quantas horas efetivas você vai liberar e dedicar para a sua preparação no fim do ano. Sabendo quais são esses turnos, você vai dedicá-los principalmente para turnos de revisões, porque você já estudou efetivamente no ano passado e o foco para esse ano é resgatar esse conhecimento adquirido e lapidá-lo, a fim de que você chegue na prova sabendo o que a prova vai lhe cobrar. Então, veja os guias estatísticos, monte o seu próprio e assim você vai saber quais são os assuntos que sua banca gosta mais de cobrar e chegue para esses momentos de revisão tendo-os estudado. Agora, se você vai prestar a prova de residência médica nesse ano pela primeira vez e vai começar os estudos agora, no meio do ano, o seu foco total deve ser estudar os assuntos pela primeira vez utilizando métodos ativos de aprendizagem. E para isso, você já vai ter alguns assuntos atrasados. Liste quais são esses conteúdos com base em sua prioridade que você pode, sendo aluno Medway, encontrar através do mapa de estudos. Sabendo quais são esses conteúdos atrasados, dentro de cada turno dedicado aos estudos, taque os assuntos prioritários primeiro em relação aos assuntos menos prioritários. E assim, você vai se planejar sabendo a quantidade de assuntos que você tem que lidar até o fim programado do cursinho, tendo estudado todos esses conteúdos. Então, se você tem 10 semanas até o fim do cursinho e tem 50 assuntos, você tem que tacar cerca de 5 assuntos por semana. É uma conta bem simples, mas a ideia é essa, que você chegue até o fim do cursinho, que é quando as provas vão começar, tendo estudado todos os conteúdos. E principalmente tendo estudado os prioritários mais precocemente do que os menos prioritários. Muito bacana esse nosso quadro. Pedro, tenho certeza que assim como a mentoria te ajudou muito, tá ajudando muita gente em casa, né, Anuar? Sem dúvida, até porque a gente conversou com bastante gente e a gente recebe muitas mensagens de alunos, né, Pedro? Ao longo da preparação deles. E acho que o top 3 de dúvidas você já respondeu, né? Que é saber o tempo de parar, né? Saber que você vai ter altos e baixos e reservar um tempo para cuidar de uma palavra, de um termo, na verdade, que você usou muitas vezes aqui, que é saúde mental, cara. Que é o que tá deixando a gente louco hoje em dia, né? Todo mundo, 100% das pessoas está com algum problema psicológico. É uma loucura isso que a gente tá... A pandemia só potencializou, né? A pandemia só... E legal que a virada de chave do Pedro foi depois da pandemia, o que foge um pouco do padrão que a gente vinha vindo. Incrível, cara. Fico feliz que a gente te ajudou de alguma forma, mesmo que você não tenha lido as apostilas que a gente fez. Mas eu li. Leu. Eu sei que você leu. O outro aqui, o convidado, o Mineirinho, ele falou que lia o Harrison, você lembra? Do Pedro? Pra ver como perfis diferentes passam na prova, tá vendo? E oftalmo, né, cara?
Pedrão, e além desse quadro mentoria, a gente tá com outro quadro novo aqui, que chama Além do Estudo. Qual que é a ideia desse quadro? No Além do Estudo, a gente traz dicas de outros profissionais, não médicos, porque ninguém mais aqui aguenta falar com médico, para trazer dicas de estudos para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Olá, muito prazer, meu nome é Douglas, eu sou profissional de Educação Física formado pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Estou gravando essa mensagem para dar algumas orientações sobre a prática de exercícios físicos em contextos de alta demanda, de escassez de tempo, que é o contexto dos candidatos à residência e dos residentes também. No geral, talvez a dica mais importante é procurar uma prática corporal prazerosa e de interesse. De nada adianta pensarmos nas modalidades, nas técnicas, nos meios mais eficientes, se esse exercício ele não for prazeroso, sobretudo em rotinas com alta demanda. Também uma dica interessante é procurar pessoas para realizar essa prática conjuntamente. E nem sempre isso é possível, mas quando é possível, do ponto de vista de motivação é bastante interessante, isso mostra uma estratégia bastante útil. O estabelecimento de metas também é muito profícuo no sentido de deixar a prática bem estabelecida, então o horário que ela vai ser realizada, a frequência que ela vai ser realizada, isso tudo tende a contribuir para que em meio às demandas, em meio ao cansaço, o exercício físico não seja negligenciado. Para além do estímulo à prática de exercício físico nesse contexto, a minha mensagem vai no sentido do cuidado à saúde, e nesse sentido é importante dizer também da importância da quebra do comportamento sedentário. Então, se você passa muito tempo sentado, estudando, é interessante que se programe para que tenha quebras desse momento, que possa ficar em pé, caminhar, se possível, quando estiver estudando conteúdos em áudio, isso tudo tende a ajudar bastante. Bom, no mais, eu desejo uma ótima prova a todos, muito sucesso e espero que essas dicas rápidas possam ter ajudado. Um grande abraço. Sucesso, pessoal. Pedrão, a gente amou muito conversar com você, de verdade. É bom de papo esse Goiânia, né, cara? É bom de papo. A gente já quer ir pro Goiás comer pequi. Pequi, Opa, exatamente. Convidados. Até porque, como eu te falei, meu time, né? Na verdade, não meu time, o time de uma nação, né? Que é o Corinthians, ele vai jogar em Goiás muitas vezes ao longo desse ano. Então, manda um WhatsApp com o endereço, lugarzinho pra ficar. Tá convidado, tem lugar pra ficar. E eu queria te falar uma coisa. Pensa agora quem tá em casa, ouvindo a gente. Pensa em você nessa fase. Lá em junho, julho, que você tava ali naquela bad vibes, meio sem saber o que fazer, meio perdido. O que você gostaria de ouvir? Então, deixa uma mensagem aí que você gostaria de ouvir se estivesse assistindo o nosso podcast. Vixe Maria. Vixe Maria. Bom, se eu tivesse que escutar algum conselho, eu gostaria de ter escutado para seguir. Acreditar, assim, tem aquele assim, ditado, trust the process. É acreditar no processo. Acredita que o que você está fazendo vai dar certo. Acredita que não tem uma saída fácil. Vai ser difícil, mas tem que ser feito. Então, assim, acredita que você está fazendo o que é necessário e acredita que vai dar certo. Você faria alguma coisa diferente no seu processo de preparação? Bom, o que eu faria diferente é ter, desde o começo do ano, assim, acreditar no que o pessoal da mentoria estava me falando. Então, é seguir, botando assim, cada tijolinho, exatamente como o pessoal falava, assim, aceitando que eu não ia assim, mudar minha pontuação da noite para o dia, que ia demorar, mas que ia no final dar certo. Eu acho assim, que acabou no meio do ano eu entrando em conflito comigo mesmo, mas apesar de tudo deu certo. Então é acreditar que o que você está fazendo vai dar certo e que não tem erro. Manda um recado para quem tem medo da concorrência da oftalmo, cara, que é o que eu mais ouço. Ah, oftalmo é muito concorrido, o corte é muito alto.
manda o corte lá pra casa do Piqui. É aquele negócio, é chegar na hora da prova e olhar pro concorrente e falar assim, cara, essa vaga é minha, essa vaga aqui é minha, vai pra Tô outra. em casa, tô em E casa. não vai pra outra que eu tô prestando não, porque também não vai ter vaga assim. Eu gostei desse menino. A gente tem que ser mais amigo, Pedrão. Confiante. Papo bom, né? Assim. Pedrão, a gente queria muito te agradecer, de verdade, foi um papo super legal, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, parabéns pela sua trajetória, né, Anuar? Pelo sucesso. Super bacana, e a gente espera te ver em breve aí no Goiás, eu comer arroz com pequi, eu já me convidei, já tô dizendo, mas a gente queria muito agradecer a sua presença de verdade. Eu sou muito grato à Medway, a vocês, professores, eu tive um contato, assim, eu sabia que eram vocês não, apesar de vocês não saberem quem era eu. Mas eu sou muito grato à Medway, eles mudaram toda a minha reta final de faculdade, de formação. E eu só tenho coisas boas a falar na Medway. Eu recomendo para todo mundo. Eu fiz um marketing muito grande para a Medway, porque eu compro muito o peixe de vocês. A produção escolheu bem o nosso convidado. Eu sou muito grato mesmo a vocês. Já pede um emprego aqui pra vir pra cá com a gente. Estamos precisando de oftalmo. Né? Passe valorizado. Pedrão, da minha parte, cara, foi um prazer inenarrável, assim, aprendi muito contigo. A principal lição que ele deixou pra mim, Anuar pessoalmente, é confiança, né, pô? É chegar e falar, pô, tá em casa, sou eu, né? Me preparei. Eu gostei muito que você também mentalizou, né? Toda essa questão das faculdades que você queria, da instituição que você queria, e conseguiu passar na tua casa, que deve ser uma delícia, né? Muito obrigado pelo papo, meu querido. Eu gostei bastante também. Galerinha, e para vocês que estão em casa, mais uma vez, a gente viu uma trajetória não linear, né, Anuar, mostrando que a preparação tem mesmo esses altos e baixos. Então, se você tá passando por um momento down, respira fundo, vai dar tudo certo. Como o Pedrão falou, o importante é manter firme no processo. Resiliência. Exatamente. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Sigam a gente aonde? @medway.residenciamédica. Ele conseguiu, gente. Em um podcast ele falou o arroba certo. Acho que a gente que tá gravando já faz algum tempo e eu sempre esqueço o ponto, tá? Mas Medway. E Amanda, desculpa, mas eu não posso deixar de divulgar o meu peixe também, que é o @PS_Medway. E caso alguém tenha alguma dúvida, dá pra deixar aqui embaixo também, né, Amandinha? Exatamente. Embaixo dos nossos episódios sempre vai ter um link na descrição pra vocês mandarem dúvidas, sugestões, aquela coisa toda que vocês já sabem. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso episódio. A gente amou, né? Demais, demais. Quer continuar mais uma horinha aí, cara? Tem coisa pra fazer? Tem mais pra falar. Muito obrigada, Pedrão. E vamos ver onde a gente vai se encontrar aí nessa viagem no nosso próximo episódio. Sem dúvidas. Certo? Valeu, coleguinha de cabine. É nóis. Um beijo. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, e Pedrão. Até a próxima. Falou. Tchau.